vida valer de verdade. Quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço. Menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir. E no meio de tanta pressa, não deixar de existir. Diva Pod no ar, com vocês aqui, Ivna Sá, minha parceira. Kênia Valadares. Isso, um episódio hoje musical, especial. Delícia, hein? Só para vocês sentirem um pouquinho do que vai vir aí pela frente com Viva Sua Real Beleza. E hoje a gente está aqui com a Adeliana. Adeliana, muito bem-vinda, querida. Que dificuldade achar a agenda dessa mulher, gente. Foi, não foi? Foi. Adeliana Seabra. Olha que nome artístico. É nome artístico, Adeliana? Não, meu sobrenome. É sobrenome. Eu tenho um testamento de nome, aí eu pego só um. Só um pedaço. É que nem eu, então nós estamos juntos. Adeliana Aparecida Seabra dos Reis. Eu sou da safra das Aparecidas. Tá. É porque um monte de amigas assim, da mesma idade, tudo tem sobrenome Aparecida. Ai, que interessante. É a questão da época, né? De cada tempo. Uhum. Adeliana, prazer demais, gente. A Adeliana poderia falar muitas coisas. Eu vou começar dizendo o seguinte. É professora de inglês, exímia professora de inglês. Inclusive do meu filho, da minha sobrinha, dos meus sobrinhos. Né? Ao invés de colocar no curso regular, eu tive indicação do Eduardo e da Rosimeira há um tempo atrás, que os meninos estudaram inglês com você a vida toda. Então, assim, tem uma didática, tem um jeito, os meninos amam. Então, exímia professora de inglês, formada em letras pela UFMG, mais de 20 anos de experiência, né? De ensino bilingue, trajetória marcada pela união entre educação, arte educadora, musicista, ama, né, o violão, é uma ferramenta de alegria e acolhimento desde a infância, né? Sim. Gosta demais. E a Adeliana, gente, junto com seus dois parceiros, qual que é o nome deles mesmo? Gustavo e Silvio. O Gustavo e o Silvio vão tocar no Viva Sua Real Beleza desse ano. Oh. Esse ano a gente vai ter bateria no Viva Sua Real Beleza. O centro de convivência vai tremer. Centro de acolhida. Centro de acolhida. Centro de acolhida. Vai de convivência. Mas não deixa de ser de convivência, né? Ela é terapeuta holística também. E assim, conheço a Adeliana há muitos anos, né? Ela é bem menininha ainda e ela já tocava na igreja, na missa e tal. E tem essa sensibilidade, essa voz. E hoje tem um presente pra gente aqui, né? Essa música que você escuta aí, ó. Que abre o evento, que é uma música assim, feita por uma compositora famosa. Que tá aqui do meu lado, ó. Uma música que a gente construiu, né? Quer dizer, eu fiz a letra e aí a Iá colocou a melodia, mas quando você pega isso e coloca numa voz humana aqui na sua frente, é muito emocionante. Não, ficou maravilhoso. Não ficou? Nos bastidores, e nós vamos ouvir aqui. Cantando, ficou lindo. Querida, quem é a Adeliana? Você já falou bastante aí, mas hoje a Adeliana é mãe. Também Eu sou mãe esqueci da de dizer. Flávia. A Flávia está com 13 anos. Uma menina fantástica, maravilhosa, inteligentíssima, parceira. Sou filha do Geraldo e da Marieta. Os dois andam aí para baixo, no Betânia aqui, para cima e para baixo, do jeitinho deles. Tenho 2 irmãos mais velhos, então sou a rapa do tacho, literalmente. Nasci, meus pais já estavam batendo os 40 anos. Naquela época, né, não era tão comum. Tô com 41 anos agora. E desde criança, assim, sempre gostei muito da música, da arte. Comecei a tocar vendo meu pai pegando violão. Eu tenho uma família muito musical, meus tios, todo mundo do interior. Então é muito mais assim, viola, a música caipira, sabe? Mas aquele sertanejo raiz e tudo. Sim. Então, cresci ouvindo isso. Aí com os meus irmãos, meu irmão mais velho era mais roqueiro, o do meio mais música clássica e tudo. Aí fui construindo também meu gosto musical baseado no que eu ouvia dentro de casa. Sempre gostei muito de aprender, gosto de vários assuntos diferentes. Mas assim, ensinar desde pequenininha, eu comecei a dar aula de violão também, né? Dei aula de violão há muitos anos. Então, desde pequena, comecei a dar aula cedo, assim, com uns 13 anos. Claro, né, que era para os amigos, né, gente? Era aquela coisa assim, lá no meu Mas quarto. tudo começa assim também. E assim, sempre gostei mesmo de ensinar. Eu entendi que eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar com as pessoas. E cada fase que a gente vai vivendo, a gente tem ali, né, um momento, um foco. E uma vez eu escutei uma coisa do Padre Hernando.
o padrinho, no encontro, né, ele falou uma coisa sobre banheiro. Ele virou pra gente e falou assim, gente, ele, né, fala aquele jeito lá, né, que a gente tava lá na comunidade, ajudava, ele falou assim, olha, gente, chegou num banheiro, você tem que, no mínimo, deixar ele melhor para a próxima pessoa que vai usar, né? Que legal. A questão do banheiro interessante, público, o banheiro que todo mundo vai usar e tal, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, eu vou no banheiro público, quem entra depois de mim, ele tá lá arrumadinho. Mas aí, tá, o que o banheiro tem a ver com a pessoa? E ao longo da vida, eu fui pensando assim, gente, claro, né? A gente tem os nossos momentos de raiva, de explosão, mas eu me propus, né? Que eu consigo sempre, né? Porque a gente é humano. Mas eu falei, olha, eu tenho muito desejo de que cada encontro, que quem se encontrar comigo, que ela saia minimamente melhor do que quando ela chegou, né? Que ela saia feliz, saia mais alegre. Consigo sempre? Acredito que não, né? Porque a gente está aqui nessa condição humana nossa, mas eu tento dar o meu melhor, fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas. Aí seja através, sei lá, nas aulas, não nas aulas, às vezes, nas aulas na escola é mais difícil, né? Porque 30 meninas, aquela gritaria, tem dia que eu xingo, brigo, mas não dou conta, né? Porque chega no fim da aula, eles vêm, abraça, aí tem uns que pedem desculpa por causa da bagunça, como é que você fica bravo com os meninos desses, né? Então, mas é isso. Eu E a acho língua, assim, essa questão com o inglês, isso sai também da família? Não. O inglês, na verdade, eu acho que muito por causa da música também. Ah, isso que eu queria perguntar, o desejo de cantar. Porque eu comecei, igual eu falei, muito cedo, né? Eu assumi a missa das crianças no Betânia, assumi assim, né? Não só eu, né? tocando violão, acho que com 9 anos já estava consolidada, assim, 8 para 9 anos. A gente tinha uma equipe só criança, tinha Ana Lúcia, né, que coordenava a gente, aí o Geraldo Augusto, que me ensinou a tocar, assim, eu aprendi violão eu tive vários mestres, assim. Que bacana. Sozinha também e tudo. E aí eu escutava muita música em inglês, né, e aí eu queria saber. Até alguns anos atrás eu achei um caderninho meu, com uma música em inglês, aí tipo assim, eu ia anotando do jeito que falava, né, o que eu entendia. Aí às vezes eu colocava quantas vezes que falava coisa e tudo. E eu fui ter inglês a primeira vez, naquela época, né, nossa, era quinta série, né? Era do quinto ao oitavo, o que é o sexto ano hoje era a quinta série antiga. E naquela época eu fui ter inglês, eu estudei a vida inteira no Dom Cabral, no Betânia aqui, e eu fui ter inglês a primeira vez na sexta série, como se fosse o 7º ano hoje. Falo muito isso com os meus alunos. Falo, ó, vocês já estão na minha frente já com o inglês, né? Os que começaram antes, assim. E aí eu tive uma professora fantástica, Marília, que se tornou uma amiga hoje. E aí eu lembro da primeira aula de inglês dela, gente, foi uma coisa assim, ela fez uma brincadeira com a gente, simples, e eu lembro da aula até hoje, lembro certinho da sequência. E eu tocava e queria cantar em inglês também, e foi assim que começou. Eu sempre gostei muito de imitar, assim, voz e tudo, mas é uma coisa mais particular, assim, de brincar e tudo. Imitava ator, imitava personagem, e eu acho que isso ajudava também para pegar o inglês. Aí eu gosto do inglês, aí fui fazer letras, né? Antes de tentar letras, eu tentei psicologia e não passei. Aí eu eu acho que eu fiz 2 vezes vestibular para psicologia e não passei. Não passei nem na primeira etapa na época, né? Porque a federal tinha as 2 etapas. Sim. Aí, só que eu tive a oportunidade, no meio desse caminho, antes de eu fazer 15 anos, eu lembro que uma vez eu tive umas questões assim, quase uma depressão, aquela coisa do adolescente e tudo. Eu procurei uma psicóloga, eu mesma, sozinha, porque, assim, meus pais são muito bacanas e tudo, mas eu tinha aquela coisa, né, um pouco de medo de chegar e falar. Procurei uma psicóloga, que era até da igreja na época. Aí ela me orientou, bateu uns papos e tudo, depois ela foi chamar minha mãe e tal. E eu lembro, na última consulta, ela falou comigo, Deliana, vai dar aula de violão, vai estudar, você gosta de inglês, vai estudar inglês. Tudo que ela sugeriu, eu peguei, abracei e fui fazer. E aí eu conversei com meu pai, pedi para ele, falei, pai, queria estudar inglês. Ele, o que é isso? Né? Aí comecei a fazer um curso. Então, eu já comecei a ter o inglês na escola, fui super apoiada pela minha professora, comecei a fazer um curso de inglês, tive a oportunidade e desenrolei. Só que nessa época de vestibular e tudo, porque na minha realidade, ali não tinha muita gente que ia para a faculdade, principalmente a federal.
Então, a gente, assim, terminava ali o segundo grau, né, que chamava na época, e ia trabalhar, e ok. E aí, eu vendo algumas pessoas, alguns colegas, eu lembro que no Dom Cabral, quando eu cheguei na 8ª série, ia formar a primeira turma de ensino médio lá. E aí tinha a cunhada do meu irmão, que estava na turma, a gente se dava muito bem ali, todo mundo do mesmo bairro, assim. E aí eu comecei a ver o pessoal tentando federal. E é por isso também que eu não tentei outra faculdade, porque acabou que eu não tinha muita referência, mas as referências que eu tive foram para o UFMG. E aí, na época, a irmã da minha melhor amiga, assim, estava fazendo psicologia, uma outra amiga muito próxima tinha contado, tinha começado, mas por razões pessoais parou e tudo. Eu, nossa, que legal. E eu falei, eu sempre gostei de pessoa, de escutar. Falar muito, vocês estão vendo, né? Mas eu gosto de escutar e tudo. E aí, tá, mas eu não passei tudo e eu gostava muito de dar aula. Aí eu comecei a olhar, aí um dia eu lembro que eu chorei muito, assim, rezei, pedi a Deus para me iluminar, tipo assim, para eu fazer o que era para ser feito mesmo. E no meio do caminho pensei em fazer música, pensei em fazer engenharia de áudio e vídeo para trabalhar, né, várias coisas passaram. E aí cheguei na letras, eu falei, letras, o que é isso, né? O que é letras? Vou aprender a escrever, é mais ou menos isso, né? E aí cheguei no curso de letras, falei, vou tentar letras. Aí quando eu fiz letras, passei. E é um curso maravilhoso, que eu recomendo. Não, recomendo assim, não só para inglês, você pode fazer várias línguas. E aí fui na faculdade, eu estudei francês, estudei espanhol, não sei falar nada. Mas estudei italiano. Mas o inglês ficou? Não, o inglês ficou. E as suas referências musicais, assim, Adeliana? Você falou que você foi construindo o seu gosto musical. O que você mais gosta, assim, de tocar, de ouvir? Nossa. É muito eclético, é muito eclético. Muito eclético, mas assim... Assim, de pronto, qual música que eu pedi você agora, assim, toca a música que mais vem à sua mente, assim, que faz parte eu gosto muito de Patufu, daqui de BH. Opa, a gente também ama Patufu. Então, cresci ouvindo Patufu. Patufu, o Patufu é por causa da minha filha, que a gente levou ela tinha 2 aninhos, a gente foi no Música de Brinquedo lá no Iotim. E ela amava, porque ela via na TV, né, e é muito bonitinha, ela cantava as músicas. Onde você vai hoje, Leila? Patufal. Você vai ver, Fernanda Takai, ela era encantada com a Fernanda Takai. E o Patufu, nesse Música de Brinquedo, é muito legal, né? Sim, sim. Não, então assim, desde criança, Patufu e internacional, Alanis Morissette. Então, os meus amigos desde novinha, assim, é muito legal, que até hoje, às vezes, o pessoal vê alguma coisa, né, sei lá, seja no YouTube, Instagram, o que for, e de repente eu chego na minha DM lá, alguém me mandou, lembrei de você, eu adoro. O pessoal manda a Alanis e o Patufu. Mas, assim, nacional, sempre gostei das vozes femininas, a Adriana Calcanhoto, escutava muito Cássia Eller, não, tem vários, Marisa Monte. Nossa Senhora, Marisa Monte. Eu, em um certo ponto, né, eu tocava muito pop rock, escutava muito Kid de Abelha, as outras bandas também, tipo Paralamas, Skank, esse pessoal nacional. Capital Inicial. Sim, sempre gostei muito do rock nacional, mas também o internacional. E aí chegou um ponto que aí tudo se conecta, né, com a música. Para quem toca, então entendo, não estou falando que tocar rock é fácil, tá? Não é que isso aqui é fácil ou difícil, mas chegou um ponto que para mim foi ficando mais fácil tocar essas músicas, era mais fácil de tirar de ouvido, porque não tinha internet, né, para eu pegar a cifra. Era no ouvido e às vezes a gente comprava... As revistinhas. Mas às vezes a revistinha não tinha a música que você queria, né? Então, eu desenvolvi muito o ouvido, essa coisa de tocar de ouvido ali. E como eu gostava muito de músicas de vocais masculinos, aí para minha voz não ficava legal. Aí, além de eu tirar a música de ouvido, eu tinha que transpor para o tom que ficava bom para minha voz. Então, ia tudo trabalhando aqui. E aí, um dia, um amigo, que já faleceu, inclusive, o Zezinho, ele era muito amigo dos meus irmãos, um pouco mais velho que eu, né? Os meus irmãos, a nossa diferença é de 8 e 9 anos. Aí o Zezinho viu, né? Eu tocando lá, ele me deu um dicionário de acordes. Nem sabia direito o que era aquilo ali. Mas assim, me deu, e tinha muita música de bossa nova. E me deu uma revistinha. E na revistinha tinha Garota de Ipanema. Aí eu olhei, eu já tinha escutado. Aí o primeiro acorde era um sol com sétima maior, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu não conheço isso aqui não. Porque o povo brinca aqueles acordes aranha.
E aqueles acordes meio assim que você tem que virar até. E aí eu fui começando a pegar aquilo ali. E fui desenvolvendo. Então eu gosto, tipo, um pouco de... Eu falo de quase tudo. Não, eu gosto de tudo, assim, sabe? Qual do Pato Fu que você gosta mais? Canta um pedacinho pra gente aí. Eu gosto muito de Sobre o Tempo, mas eu gosto de... Olha, não sou daqui, me diga onde estou. Não há tempo, não há nada que me faça ser quem sou, mas quem para pra pensar. Sigo estrada, sigo pistas pra me achar. Nunca sei o que se passa com as manias do lugar, porque sempre parto antes que comece a gostar de ser igual qualquer um. Me sentir mais uma peça no final, cometendo um erro bobo decimal. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. Na verdade continuo sob a mesma condição, distraindo a verdade, enganando o coração. E da Alanis? Alanis Morissette. Alanis, eu sabia que ia precisar disso aqui. Alanis, vou tocar um trechinho de uma que eu sempre toco, que é assim, já vou. An old man turned 98, he won the lottery and died the next day. It's a black flight on your Chardonnay, it's a death row pardon, 2 minutes too late. Isn't tonight ironic? Don't you think it's like rain on your wedding day? It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought at fingers? E aí nada de braçada nas músicas em inglês, né? Juntou as duas coisas. Adeliana, falando um pouquinho do evento, né? A gente vai fazer aquilo que muitas vezes as pessoas acham que não é possível, né? Porque elas acreditam que para poder falar, ter um encontro de profunda espiritualidade, ele precisa ser um encontro religioso. E na verdade, não é. A gente encontra em músicas, por exemplo, não necessariamente músicas... Eles usam um termo tão estranho, né? Eles falam assim, músicas profanas. Eu acho esse nome horrível. Não, mas é porque secular, dizem que o certo seria assim, aquela música que não é sacra seria profana. Ou seja, o que não é sacro religioso é profano. Eu acho esse nome horrível. Mas músicas populares, né? A poesia, as composições falam tanto de Deus, né? Falam tanto da experiência mística. E então a gente vai viver isso, né? No dia 15 de agosto. Sim. Aí eu falava, a gente estava pensando, você fala, me precisa passar as canções e tal, você até me passou uma playlist no Spotify, eu falei, não, lá tem canções lindas, mas tem uma, assim, que eu sempre utilizo, quando eu vou, até em encontros que são religiosos, em igreja e tal, porque para mim ela é de uma poesia, de uma sensibilidade, de uma dor humana na alma, de um cantor mineiro que partiu muito cedo. Agora a gente tem ouvido muito a filha dele cantando, né? Que é lindo também, Vanderly. Né? E Vanderly, inclusive, ele já esteve até aqui na festa de São Sebastião. Cantando, me recordo. E na época, muitos anos atrás, eu lembro direitinho do Padre César contando pra gente, o Vanderly vai vir. Quando, na verdade, eu estava viajando na época, eu nem consegui, porque é janeiro, né? E tem uma das canções dele, assim, eu falo que ela é aquela música de abertura, sabe? Pra te desligar, te colocar no eixo, assim. Canta um pedacinho pra gente de Onde Deus Possa Nos Ouvir. Com certeza, esse aqui já é uma préviazinha do dia 15. Do que terá. Do início. Acho que a gente pode pegar o início até o refrão, né? A primeira parte. Então vamos lá. Amo Vanderly. Ai, também, duas. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro,
onde o desaguace todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Eu até filmei aqui. Eu também filmei para mandar pro meu esposo. Nós somos, assim, fãs número 0 do Vanderly. De vez em quando lá em casa, arrumando as coisas, é que a gente tem uns gostos assim, né? É Vanderly, Oswaldo Montenegro, e a gente coloca música, e a minha filha pequena, ela também é da vibe da música. Leila tem uma veia muito artística, né? Ela fez musicalização desde os 2 anos de idade, 1 ano e meio, depois foi pro teclado, né? Agora cismou que ela quer ir pro violão, pro guitarra, é aquela coisa da idade mesmo, né? Deixa aí. Não, a gente super investe em casa, assim, música pra gente, na verdade artes, pra gente um elemento de aprendizagem, e aí a gente escuta, então é muito legal. Por exemplo, uma das primeiras músicas que ela aprendeu no teclado foi uma música do Oswaldo Montenegro, então, que é difícil, né, assim, e mais pelo gosto, né, nesse pensar, né? Então, delícia, a gente fica lá com o Vanderly no talo, arrumando as coisas de casa, aí Leila cantando, o meu marido cantando, a gente cantando, eu fiquei aqui prendendo para não cantar, para não sair, para não estragar. E essa canção, eu falo que maravilhosa. Essa canção, assim, sempre quando começa com ela, eu falo assim, que quando a gente se permite fazer essas experiências, se desligar um pouquinho e ir para algum lugar, seja um retiro, ou seja ficar sozinho, ou seja estar num encontro assim, é aquele momento que você precisa também desligar um pouco aquela chavinha do que você deixou em casa, né? Sim. Para você conseguir fazer essa imersão, esse mergulho, você precisa desligar. Então, assim, deixa lá, deixa eu ficar aqui. E a música fala de sede, né? Eu quero algo para beber. É uma oração. Eu acho que essa música é uma verdadeira oração. Vocês concordam comigo? Sim, sim. Tinha uma música que ele tinha comentado que queria que fosse com ele, enterrasse junto com ele. Essa? Eu não sei se é essa. Eu vi alguma entrevista que ele comentou que assim, uma das músicas, eu não lembro se era essa música, que ele queria que fosse enterrada. Ele não imaginava, né, que fosse embora tão cedo, né? Que fosse levar com ele. Eu não lembro se é essa em especial, mas que vamos combinar que todas as músicas do Vanderly são verdadeiras orações. Você joga assim. Toda salva. A voz é muito diferente, assim. Incrível. Não é comum, muito fina. Normalmente o homem tem voz mais grave, né? Ele tem uma voz mais fina. Aquela música como é? Ando, sinto falta. Ai. Morro de saudade, a culpa é sua. Maravilhosa. Ai, é gostosa. É essa coisa gostosa de ouvir. A gente lá em casa põe, assim. Muito. Fica tocando. E aí, outra canção também, assim, que eu acho que fala um pouco desse tempo, que tem que ser um exercício de paciência, né? Às vezes a gente quer acelerar as coisas. Eu encontrei um texto, eu vou até buscar aqui. Na verdade, eu queria ter lido até nos episódios da semana passada, que é o episódio que a Cris Paz gravou com a gente. E a gente ficou tão envolvido na conversa que eu acabei me esquecendo. Mas aí, lembra, Kênia, daquela oração ao tempo que tem até no final do livro dela, desse livro dele, né? Tem o final do livro do Fundo do Poço, tem essa oração do tempo, que é sensacional, Sim. né? Eu achei muito interessante. Ela é uma crônica, né, que ela escreve, Oração ao Tempo, e ela diz assim: tudo que eu lhe peço, tempo, é que me salve do meu coração, dessa entrega absurda de ir até o outro e me deixar sem mim. O que lhe peço, tempo, é o caminho do meio, aprender a receber antes de me entregar, ver além. Peço que me devolva a mim mesma, que eu me reconheça e me acolha,
me aqueça em meus braços escuros e definitivamente me toque. Que eu saiba cuidar somente do que me cabe e deixe ir e deixe vir. Nossa, isso é de uma profundidade, né? Natural, inteira e suavemente. Que a vida me encontre distraída sem a ânsia de buscar o que não sei. O que não vale, o que não é, o que lhe peço o tempo é a aceitação do tempo e da vida como ela é. Sei que ela me aguarda plena e legítima, mostre a ela o caminho até mim. Enquanto isso, me adormeça em paz até que a verdade me alcance como um beijo. Essa parte aqui é muito legal. Tire de mim essa ânsia de ser feliz, inverta a ordem das coisas e assopre no ouvido da alegria o momento de me capturar sem volta. Que eu me aquiete na paz do merecimento sem dar um passo ou um pio. Que apenas contemple. Que eu resista à tentação de correr para o que ainda não está pronto. Que eu me apronte para a surpresa de um dia simples. Que eu acorde como quem nasce. Eu achei isso aqui forte, olha. Que eu resista à tentação de correr para o que ainda não está pronto. Que é a arte da paciência. Como é difícil esperar. Forte esse texto, né? E aí eu lembrava também de uma outra canção que não pode faltar no Viva Sua Real Beleza, que é Paciência, do Lenine. Você pode cantar pra gente? Claro. Vamos do início também ou quer que eu já vou pro... Vamos lá. Ah, pode começar do início, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai virando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida não para, não para. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para, não. A vida não para. É lindo demais, né? Olha só, olha a poesia disso. Quando o corpo pede um pouco mais de alma. É muito bonito, não é? É muito bonito. Sim, eu gosto muito quando ele fala assim, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. Porque a valsa é aquela coisa... E assim, às vezes eu me pego, né? Eu tô tentando fazer exercício, tô correndo, tô sempre correndo. Aí de repente eu paro, respiro, Adeliana, vai na valsa. Vai na valsa. Legal. Adorei, vai mais na valsa, vai no passinho da valsa. Porque senão a gente é consumido, né? A gente se deixa consumir aí pela correria da vida, a nossa rotina, né? A gente vive um tempo tão acelerado, tá tudo tão acelerado. Então, de repente, a gente tá sempre correndo. Às vezes eu falo, gente, eu tô sempre correndo. A gente precisa andar no nosso ritmo, né? E não pegar o ritmo do mundo, porque senão a gente acaba... Essa aceleração, ela é tão assustadora com tudo que está acontecendo, que eu tenho a sensação que tem hora que a gente vai surtar, tem um surto coletivo, vai pirar, né? E eu me recordava da... Gente, eu tava com uma coisa aqui para falar. Peraí, voou, mas daqui a pouco volta. Não é menopausa ainda, mas... Eita! Mas ela acontece. Tá batendo a porta. Você falou, posso falar uma coisa enquanto volta? Pode, que eu lembrei pode, eu claro. vou surtar. Quando teve a pandemia, né, aí eu estava dando aula online. Aí eu lembrei disso porque minha filha sempre brinca. E aí na época, inclusive, eu dei aula para ela e tudo. E a gente fazia, no colégio que eu trabalhava, dividia os meninos. Então, por exemplo, sei lá,
se eram 26 alunos na turma, não entrava os 26 de uma vez. Para o inglês, aí dividia. Metade fazia, depois a outra metade fazia a mesma aula. E aí na turminha até que estava minha filha, tinha um menino que um dia, ele meio que brincou, assim, eu não sei o que eu falei. Eu tentava, né, igual eu falei, deixar leve para os meninos só vinham a gente, eles queriam ficar batendo papo. Aí teve um menino que um dia ele ficou assim, eu vou surtar. E aí, às vezes quando a gente tá um pouco nessa correria, assim, de repente minha filha para, eu vou surtar. Ou então quando ela me vê, repara, né, que eu tô assim, de repente ela, eu vou surtar, tipo assim, Cuidado, não surta não. E assim, Adeliane, agora eu me recordei. Essa sensação de que tá tudo tão acelerado, que hoje quando eu vejo algumas pessoas falando assim que o novo luxo é ser humano. Você tem visto isso? Que doido. Porque assim, com inteligência artificial, com a aceleração do tempo, as pessoas tão mecanizadas, tão automáticas. Tem uma volta a milhares de coisas que eu tenho gostado bastante. A gente tem visto as pessoas retomando a leitura, retomando o crochê, assim, habilidades manuais, elas têm, isso, assim, né? Quando a panela de pressão começa a ser grande, daqui a pouco estoura, daqui a pouco eu vou surtar, aí a humanidade, ela tem que se ver por algumas válvulas. Então a gente tem percebido um movimento gigante de pessoas de leitura, que é bênção, na minha concepção, de artesanato, de construções manuais, né? Que também já é algo que a ciência já tem falado, que é excelente para a questão de resguardar de Alzheimer, de qualquer coisa assim. Então, assim, é isso mesmo. E meninas fazendo. Meninos, assim, assim, é um movimento tão interessante, assim, que era coisa da nossa avó, né? Minha filha comprou. A minha Amanda comprou um kit desse de crochê, chegou, pegou um dinheirinho dela lá do recebimento, aí a linha não veio legal, fazendo pulseirinhas. Gosta. É sensacional. Eu tenho uma sobrinha que faz coisas de crochê impressionante. E não, tem coisas maravilhosas. Faz né, bolsas, faz tudo. E eu tenho percebido também. Isso, assim, esse movimento muito do mão na massa, né? No sentido assim, do fazer, das coisas, né? Das pessoas indo para isso, e esse movimento mais slow, né? De coisas que tem que esperar. Não adianta você pôr o bolo lá e ficar lá, né? Tipo, vamos bolo, assa rápido. Então é bem essa ideia, né? Eu acho que a gente também tem uma vertente da contramão do mundo que é para sobrevivência, para a gente viver mais, né? Tem outro movimento também que eu vi, que é do celular que só liga, né? E tem isso também, assim. Sem as redes, sem redes, aquele celular. O famoso era Nokia. É o famoso, tipo a gente deixa de ter o smartphone para ter um celular para ter o celular com a função real dele, que é para ligar. Você se localizar. E que hoje é o que a gente menos faz, né? A gente não usa. Não liga. Não liga. Ô, Adeliana, falando um pouco assim até do tema, quando você pegou a música aí e tal, o que para você faz a vida valer de verdade? Eu acho que é isso que a gente está falando, sabe? Parar um pouco, respirar, você tá com quem você gosta, com quem te faz bem. Então, por exemplo, eu sempre falo da minha filha porque eu tô com ela, assim, a maior parte do tempo, então eu adoro poder estar com ela. A gente, às vezes, numa quarta-feira, assim, vamos ver um seriado aqui, assim, sai um pouco daquela correria que é a semana. Tá com os meus pais, tá com os meus amigos. Eu tenho tentado, até se os meus amigos eles não falam, Adeliana, marcar. Então, sabe essa coisa que a gente sempre encontra? Pessoas, vamos marcar mesmo. Então tem vários encontros que não aconteceram, né? Vários cafés que estão aí para adiados. Então eu tenho tentado, assim, às vezes estou aqui, de repente eu vou e ligo para um amigo. O que você está fazendo? O que você vai fazer? Tem que ser na hora, tem né? que ser assim. Eu acho que a vida vale a pena demais, o ser humano vale a pena. Eu tenho a sensação, às vezes tem gente que fala assim, mas está tudo ruim, não sei o que. Eu não acho, eu não tenho essa sensação. Acho que sim, né? Não é fechar os olhos porque precisa melhorar, claro que não. Mas eu acho que o que acontece? Infelizmente, vocês têm muito mais know-how para falar disso do que eu. Mas o que é ruim acaba que vende mais, né? A notícia ruim vende mais. Eu falo muito assim, por exemplo, na época que eu participava dos encontros jovens da comunidade, durante todo o tempo que eu frequentei lá, que a gente ia para missão de férias, que a gente viajava, aquele tanto de jovem indo dormir em escola, ir visitar a família e tudo, nunca foi nenhuma reportagem lá. Pelo menos, pode até ter ido alguma vez, mas enquanto eu estava lá, nunca foi nenhuma reportagem para poder mostrar o que aqueles jovens estavam fazendo. Mas eu aposto que se acontecesse alguma coisa que não fosse legal, ia cair. Então eu vou muito nessa vertente. Então eu acho que viver vale a pena, a gente respirar, né?
dentro das terapias mesmo, né? Tudo, assim, tem a questão do respirar. Às vezes a gente não sabe respirar, né? Então, eu acho que viver precisa pausar, né? Para respirar tem que pausar, para você sentir a respiração, né? Exatamente. Viver vale a pena. Vale demais. A maior dádiva que a gente tem, né? Eu tenho uma madrinha que é muito, ela ama a vida, assim, ela é muito fofa. Falou, madrinha, vamos lá no podcast. Ela, de jeito nenhum, você tá doido, mas ela é assim. Eu marquei com ela um café esses dias. Aí fui tomar café da manhã com ela. Ela tá com 81, 82, uma coisa assim. É a única irmã viva do meu pai. E ela mora sozinha hoje, porque ela já ficou viúva e tal. E aí eu fui tomar um café com ela deixou a mesa posta e tal. Mas assim, se eu chegar lá qualquer hora, eu nunca vou encontrar ela de pijama. Ela vai estar sempre com batom, arrumada. Ai, que linda. Então, se ela vai ao EPA comprar, ela vai ao supermercado na padaria, ela tá com uma roupa... Pra ir, né, arrumada. Ela só fica arrumada, só fica de brinco. Eu tenho a sensação que ela dá um de brinco, de colar, de anel e tal. Maravilhoso. Eu falei, você tem que contar ela dorme no cabide, né? E ela é muito chique e tudo. E aí a gente falando de morte, um assunto mais delicado, e aí ela falou assim, morrer é uma pena, né? Porque eu gosto demais de viver. É uma pena mesmo. É uma pena. Eu achei assim, por que morrer? Morrer te assusta? Não, morrer não me assusta, mas morrer dá pena, né? Porque a vida é boa demais, assim, né? É o famoso assim... Quero ir pro céu, mas não tem pressa nenhuma, né? As pessoas falam, né? Eu quero morrer, mas eu não tenho pressa, quero estar no céu. Adeliana, canta pra gente, então, a música do tema, pode? Pode, se a compositora permitir. Essa compositora para cantar, pelo amor de Deus. Não, compositora aqui vai ficar faladinha escutando, né, Ivna? Essa letra é perfeita. Amei. Vamos lá, depois eu comento. Depois a gente comenta a letra. Tem aquela história da casa arrumada. Mas vamos lá. Tem dia que a alma acorda cansada, mesmo depois de dormir. A casa arrumada, a agenda lotada e alguma coisa faltando aqui. O mundo de cabeça pra baixo, paisagem sem cor, alimento sem sabor. Palavras tão vazias e a vida esquecendo o amor. Mil vozes dizendo depressa quem eu devia ser, mas quando o silêncio me atravessa, eu só queria me reconhecer. Pra vida valer de verdade, quero tempo feito abraço, silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço, menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir, e no meio de tanta pressa não deixar de existir. Eita, que linda, né? Vamos muito comentar, bonito. então. O que você mais gostou disso aí? Eu acho que esse refrão, né? A letra toda eu brinquei com a casa arrumada. Mas, porque assim, é meio fictício, né? Tem dias que a casa tá arrumada, a agenda tá lotada, e mesmo assim a gente sente um desgosto, assim, uma certa preguiça, né? Uma certa tristeza que abate a gente assim do nada, e você fala assim, gente, mas por que eu tô triste? Por que eu tô assim? Tá tudo arrumado, né? Teoricamente. Até o improvável, a casa arrumada. Eu brinquei por isso, porque eu falei assim, não, mas a casa arrumada é difícil também. Mas é isso, eu também entendi isso, né? Tá tudo ali no lugar, mas tá faltando algo. Tá faltando. Mas internamente não tá. Não tá, justamente porque são muitas vozes dizendo quem que eu devia ser. Eu acho que isso fala muito, assim. A gente tem ouvido vozes demais à conta, porque... pelo próprio instinto de sobrevivência, eu não sei se talvez é porque eu não sei se pessoas que trabalham assim sem ser por conta própria, né, Kênia, que tem que produzir o seu trabalho, pessoas que estão muito interligadas, eu acho que isso é um fenômeno para todo mundo. Mas, naturalmente, para todas aquelas mulheres que são empreendedoras, mulheres que têm que fazer o dinheiro complexo, rodar, é complexo. Então, a gente fica o tempo todo ligado. Isso é uma tendência, está caminhando para cá, está caminhando para lá. Porque tudo é uma possibilidade de fazer dinheiro, de para onde de que eu ter negócio. Vou? Aí são vozes que dizem isso, são vozes que dizem aquilo. Isso eu estou falando do âmbito profissional. Aí você vai no âmbito de educar os filhos.
E aí você começa a lidar com aquilo que era o inesperado, você descobre um diagnóstico, aí você não sabe para onde caminhar, você não sabe se vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o centro, se recua, vai para frente. Eu falava com o Kenner, quando você tem um filho que tem algum diagnóstico, é muito complexo, assim, você não sabe até onde você puxa a corda, até onde você estica. Então, e aí você está ouvindo vozes o tempo todo. E aí você tem que parar e falar assim, peraí, mas e essa voz interior aqui? E a minha intuição de mãe? E a minha intuição de mulher? E o que... Mas é muito difícil parar para escutar no meio de um mundo tão barulhento. Sim. Né? Mas eu estou falando, mas eu quero que você fale. Porque você falou da letra, né? E essa é a primeira parte da canção. A segunda vai vir completa no evento, sim, né? Tá faltando, para fazer surpresa. Certeza, surpresa. Mas é isso, né? Mas pode falar da casa arrumada? Não, eu brinquei com essa parte, mas assim, o que você falou, o que eu ia comentar sobre essas vozes, né? A gente sempre tem alguém falando, ditando o que a gente tem ou que não tem que fazer, né? E quando fala ali, né, no mil vozes dizendo depressa, né? Essa parte. Mas quando traz o refrão, me toca, assim, porque eu gosto muito de abraço. Então, quando fala, quero tempo feito abraço, às vezes a gente nem se abraça mais, né? É tudo tão corrido, só tudo. Então, eu acho que esse tempo precisa ser como um abraço mesmo, aquele abraço acolhedor e tudo. Tempo que acolhe você, não que te consome, né? Simplesmente, né? Mas é um tempo que te acolhe, que te causa também o afeto, né? A gente conversou muito no episódio da semana passada sobre essas alegrias, né? A Cris falava algo tão interessante, né? Que a felicidade, ela é muito... A alegria é muito assim, né? Ela tá ali, ela não avisa que chegou e de repente ela sai, a francesa, e quando você não estiver atento, você não captou. E às vezes, assim, o dia comum, o dia simples, o ordinário, né? é o momento mais feliz que você tem. Você fica esperando, né? Que dia que eu vou ser feliz? Que com dia certeza. Isso você é tem uma cartela de coisas que você precisa quase que cumprir. Quando eu tiver uma namorada, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu fizer a viagem X, Y. E a gente coloca milhares de critérios e a felicidade está aqui. Tô aqui, ó. Você não me viu ainda não? Você está olhando lá na frente, né? E ela tá aí, tá presente. Você fica colocando milhares de condições. Talvez condições que nem façam sentido para a sua vida, né? Assim, eu acho muito interessante. Recentemente, o padre da minha paróquia falou uma coisa que eu achei tão interessante. Falou assim, a humanidade, ele é alemão. A humanidade precisa fazer as pazes com o tempo. Aquilo foi forte, assim. Exatamente por isso. Nossa, é tanta coisa, agenda, né? Entender que o tempo é de Deus. Aí foi uma fala, assim, assertiva, pontual. E é isso, a humanidade precisa fazer as pazes com o tempo. Por quê? Em função do controle, né? A gente quer também ter esse foco, essa mão de Deus naquilo que não é nosso, assim, né? E isso eu fiquei com aquilo na cabeça, no coração, pensando, nossa, são muitas frases coisas que não são nossas, né, gente? Essa frase é perfeita. Fazer as pazes com o tempo. A gente precisa fazer as pazes com o tempo. Lindo demais. Nossa, que delícia, né? Ela, antes de cantar mais um pouquinho a música de terminar, aqui, né? Vamos falar da nossa blusa. Olha que linda, gente. Separaram, gente. Olha, uma atitude para a vida valer de verdade. Porque a gente colocou, por que uma atitude, Kênia? Na verdade, é para a gente tomar o primeiro passo, né? Aí mais uma fala do meu pároco, que é um fofo, gente. Depois eu vou falar para vocês conhecerem. Ele tem o 4 P's. Traz ele aqui. Primeiro, próximo, passo possível. Olha que legal isso. 4 P's. Não é os 4 P's do marketing, para quem é da nossa área, mas é o primeiro, próximo, passo possível. E é esse. Talvez o seu primeiro próximo passo possível seja se inscrever no encontro e ir lá. Gostei desse aí. Você gostou, né? Se permitir ter esse tempo gostoso, esse tempo de abraço, esse tempo em que você vai se dar, né? Se permitir de tal. Pensa, gente, escutar Vanderly, né? A música deliciosa, além também das pessoas que vão estar no evento lá, né? Que são 3 pessoas. Ivna, mais 2 convidadas, que a gente já vem falando e que realmente tem muito a oferecer. Mas eu acho que o maior oferecimento é você ir. É você... E o maior oferecimento é essas mulheres juntas. Porque tem a potência, troca, né? Essa potência por isso que eu falei que o centro de acolhida de convivência e de convivência vai tremer, né? Porque bem essa ideia, assim, a potência que tem. Eu acho que a gente sai de um lugar energizado, sai no lugar assim com essa consciência do que a gente pode. Né? Assim, então, acho que isso é muito fazer bom. A vida valer mais do que ela já vale, né? E para quem, porventura, e podem ser que sejam muitas, estejam nesse momento assim de que
a vida tá meio sem graça, sem cor, o alimento tá sem sabor, né? Ela possa sentir um gosto desse sabor, porque comer é muito bom, né, gente? Comer sem sentir o sabor deve ser uma coisa horrível. É como viver sem ter consciência do valor da vida, né? Nossa. Então, assim, e aí, então nós vamos fazer essa camisa que a gente já abriu para pré-venda, uma atitude para a vida valer de verdade. Às vezes essa atitude é ligar para um amigo e falar, vamos fazer esse café acontecer. Essa atitude é pegar o marido e falar, vamos começar essa bendita aula de flash dance. Aí eu tô falava que tá doida pra fazer essa aula. Eu tô doida. Que é muito sabe legal. Sabe esses videozinhos de pessoal cantando aba? Eu fico vendo aquilo, eu fico ouvindo, dá vontade de fazer. Outro dia desse eu fiquei no espelho. Será que eu consigo fazer o passo? Porque isso é gostoso demais. É gostoso mesmo. Dançar são atitudes, né? São atitudes. E aí cada um sabe qual é a atitude que tem que tomar, né? Eu acho que a camisa é muito mais esse gatilho, né? Você pensar assim, qual é a sua atitude para provocar no outro, né? Ser uma atitude para a vida valer de verdade. Tem tantas que a gente precisa ter. Mas vou ficar com o padre, os 4 P's. Primeiro, próximo passo possível. Qual que é o primeiro? Para caminhar, a gente não caminha com 10 passos. É um de cada vez, né? Muito bom. É isso, querida. A gente vai terminar o episódio, mas aqui tem uma broinha de fubá aqui. Maravilhoso. Tá tão boa quanto o bolo de cenoura, que de vez em quando você é agraciada. O bolo de cenoura, famosíssimo. É bom? É maravilhoso. É o tal de fazer o bolo na terça-feira, que a Deliana vem dar aula de inglês. Tá. Mas é muito legal, Ken. É uma forma assim... grande. Na sua casa ela tem um diâmetro de uns 30 centímetros. Acho que mais, né? E é grossa, assim. Aí você faz aquela receita com 5 ovos, não sei quanto de cenoura, 4 xícaras de trigo. A receita é bruta. Aí você põe na mesa, assim. Aí junta a meninada. Faz assim, o ataque das piranhas. Em questão de segundos, metade já foi embora. Né? O Martim, né? Com a boquinha toda... É bonitinho, né? Sujinho de chocolate. Maravilhoso. Porque esse bolo de cenoura... Não, é interessante, né? Eu tenho pra mim que os meus filhos vão levar essa memória afetiva pro resto da vida. O bolo de cenoura da mamãe. Porque essa forma era que minha mãe fazia bolo de cenoura. Que legal. Já tem. É a forma. Minha mãe tem 4 filhos. Eles esqueceram que a gente comia demais, né? Hoje eles ficam meio assustados, assim, mas eles esqueceram. Porque já cresceu, né? E é isso, é isso. Que delícia. Né? Então, gente, Viva Sua Real Beleza. As inscrições são feitas pelo Simpla. A gente vai deixar aqui no descritivo também como que você pode adquirir já na pré-venda da camisa. Obviamente, você vai comprar agora e vai pegar lá no evento. Isso. Então, já é até um convite para você se inscrever no evento e já garantir a sua em valor promocional. E já pode até chegar no dia do evento, já ir com uma blusa e já vestir lá, porque a gente fez isso no outro. No outro, várias pessoas trocaram de roupa. Eu já vou com a minha, né? Então é isso, querida. Vamos terminar cantando? Pode ser o refrão de novo? Só o refrão, é isso? Porque vai cair na vinheta do refrão também. Vai, aí o pessoal já vai pegando. Então, vamos lá. Pra vida valer de verdade, quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço, menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir, e no meio de tanta pressa, não deixar de existir. Agora pega a canequinha aí pra gente fazer o nosso brinde. Nossa, canecas estão caneca hoje. Tá aqui. Essa é a minha. Gente, a gente já foi um pouco mais organizado nessa mesa. Mas que a gente gravou ontem, né? Então a gente tá gravando na sequência. Tem dias que o podcast está tão desarrumado. Tão bagunçado, mas é a vida real, aqui é real. Não tem, né? Brinde. Parecendo até minhas banhas aqui, ó. Pode não. Olha lá. Porque diva pode. Pra vida valer de verdade, quero tempo feito abraço, um silêncio no meio da tarde, um lugar pra repousar o cansaço, menos ruído sobre a mesa, menos medo de sentir, e no meio de tanta pressa não deixar de existir.